Pessoal, boa tarde, tudo bem? Renato mais uma vez. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês explicando mais ou menos o que é o trade-off e como ele é aplicado segundo a economia, e a gente pode ser aplicado também no nosso cotidiano e nas grandes potências também, que acaba que passa e a gente não, querendo ou não, a maioria das pessoas não analisa, né? E não vê também, porque, enfim. Basicamente, trade-off ele é um argumento que é como se fosse uma troca no curto prazo para conseguir melhorar ao longo prazo, ou ao contrário também. Seria isso. E basicamente, trade-off, um dos exemplos que eu vou puxar de princípio aqui para vocês é sobre a China, que eles fizeram um trade-off que deu certo, muito certo, e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, o primeiro ponto é: durante algumas décadas atrás, a China vinha passando por constante necessidade e muita dificuldade para crescimento, expansão e muitas coisas. E por conta disso, ela não estava crescendo, ela não estava tendo uma boa performance, ela não estava tendo um bom desempenho, ela não estava crescendo, ela não estava conseguindo suprir algumas necessidades, tanto do governo quanto social, que são das pessoas e tudo mais, conseguir dar um apoio. E uma das estratégias que eles fizeram foi do trade-off, basicamente foi o que? Eles pegaram e fizeram poupar, né? Muitos investimentos, muitos gastos que eles podiam terem feito para tentar melhorar ou para tentar segurar, ou até mesmo talvez se endividar, que foi o que a gente acabou passando aqui no Brasil. E eu vou falar para vocês depois sobre o milagre econômico do Brasil, vou explicar para vocês aqui em um outro vídeo, se tudo der certo. E por conta disso, eles conseguiram, apesar de eles terem passado muita dificuldade, muitas coisas que de fato foi muito impactantes, como morrer muita gente na China, muita gente morreu de fome, e por vários conjuntos e situações que foram passadas por conta desse ato de poupar algo, acabou que desencadeou outras coisas. E o trade-off, ele é isso também. Nem sempre as coisas vão ser 100% e nem sempre as coisas também vão ser ruins. E aí eu até gosto muito de um ditado que um grande amigo meu me falou, que não existe café de graça. E isso é a pura verdade, pessoal. Não existe nada de graça, nada. Nem mesmo esse vídeo aqui que a gente está vendo não é de graça. Por quê? Porque você vai estar abdicando de você estar fazendo uma outra coisa para você estar assistindo esse vídeo, né? Então não tem nada de graça. E para a China não foi diferente, não. Eles passaram por muita dificuldade, poxa, sofreram bastante, colocaram para diminuir a quantidade de filhos na China, né? E forçaram as pessoas também a ter esse pensamento, a ter essas ideias, e isso para que as pessoas também pudessem ter mais um pensamento. Porque vamos imaginar o seguinte: imagina eu, Renato, eu tenho 5 filhos, e minha esposa também, ela trabalha, eu trabalho, a nossa renda aí é mais ou menos de R$ 3.000, a gente tem 5 filhos. A gente não vai conseguir, talvez, dar uma qualidade de vida e uma qualidade boa para os nossos filhos, por conta que o nosso salário não é tão bom o suficiente, porque a gente paga aluguel, a gente paga X, Y e Z coisas, né? Então, a gente não vai ter, talvez não, provavelmente com esse salário, com essas situações, a gente não vai conseguir dar um futuro bom, uma boa educação ou algo do tipo. E há muito tempo na China eles fizeram isso. Muitas famílias só tinham um filho ou dois, até mesmo para não morrer de fome e para ter uma qualidade de vida melhor. Porque se você tem um filho só e você consegue receber, vamos supor um exemplo, R$ 3.000, pode ser que o dinheiro que eu iria fazer para dividir para os outros 4, e eu vou ter só um agora, eu vou conseguir fazer esse investimento maior para ele. Então eu vou conseguir pagar o inglês para ele, eu vou conseguir pagar o inglês para ele, eu vou conseguir pagar um curso de matemática, um curso de português, fora o estudo, porque isso é importante de fato, não só a gente não estudar só na faculdade ou só na escola, mas estudar mais se você quiser ter também uma performance a mais, né? Então, muito tempo a China fez isso. E o pessoal da China também, eles se prepararam para isso, né? Muita gente morreu também,
e tudo mais, e por conta disso, isso acabou acontecendo, né? Mas, ao decorrer do tempo, como as coisas também não são tão ruins e nem são 100% boas, ao decorrer do tempo a China foi crescendo, foi melhorando, e aí antes, o que ela poupou, sei lá, há 4 décadas atrás, ela conseguiu fazer investimento hoje e vem fazendo. E por conta desse trade-off que eles analisaram e falaram, poxa, se a gente continuar fazendo isso aqui, vai dar isso, 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 isso. Mas se a gente tentar mudar e tentar, apesar de ter esses impactos, e tudo vai ter impacto na sua vida, das decisões que você tomar, provavelmente vai ter, algumas vai ser maiores e outras menores, mas tudo vai ter certamente algum impacto. Pode ser que não seja aqui agora e pode ser que não seja lá mais na frente, mas em algum momento, algum percurso durante o tempo, você vai ter esse impacto. E eles entenderam sobre isso. E aí eles pensaram, cara, a gente vai pegar, vamos guardar dinheiro, vamos indo aos pouquinhos, crescendo aos pouquinhos, fazendo investimento aqui na poupança, vamos fazendo investimento nisso aqui primeiro, a gente concluiu isso aqui, depois a gente vai para outro, depois vai para outro, vai indo aos pouquinhos, a gente vai tirar de um ponto aqui, vamos colocar em outro, e isso deu super certo. Deu tão certo que hoje a China a gente vê aí como uma das maiores economias globais do mundo. E isso é interessante e, querendo ou não, é bom porque a gente vê que funciona. Porque um país que morria de fome há, sei lá, meia década atrás, os caras não tinham o que comer, e hoje em dia os caras estão como um dos maiores do mundo, né? Em vários aspectos, em pesquisa, em economia, em desenvolvimento. Claro que lá tem alguns pontos, como toda nação tem, de desigualdade, a gente também tem, mas em comparação há 5 décadas atrás, que a gente pode puxar esse viés, e a gente olhar hoje, a gente vê, poxa, olha só que diferença, né? Então, isso é muito importante para você que está vendo meu vídeo, a gente analisar dessa forma, a gente analisar as coisas antes de a gente fazer, ou a gente pensar mais um pouquinho, talvez a longo prazo. Apesar de que algumas coisas parecem ser mais difíceis, e como eu falei para vocês anteriormente, né, que um amigo meu me falou que não tem café de graça, e isso é a pura verdade. Certamente isso é a pura verdade. Não tem nada de graça e nunca vai ter. E se tiver, você desconfie, tá? Se você vê que tem alguma coisa muito fácil, muito simples, para você ganhar alguma coisa ali maior, algo do tipo, você pode desconsiderar, porque de fato tem algum viés aí atrás que ou vai te dar uma rasteira ou vai acontecer alguma coisa com você. Então, outro ponto que eu gostaria de trazer, a gente já está com 8 minutos de vídeo, era sobre, atualmente, dos Estados Unidos, e também um outro ponto, a gente vai citar um pouco dos Estados Unidos, mas a gente vai puxar mais algo global, que também é um outro exemplo de trade-off, que é manteiga x canhão. O que é manteiga x canhão? O primeiro conceito de manteiga usado, que a gente usa na economia, é basicamente educação, saúde, infraestrutura e qualidade de vida, né? São essas coisas. E a gente vê que atualmente muitos países acabam que não fazem esses investimentos. E um exemplo deles atualmente a gente está vendo aí os Estados Unidos, que deixou de produzir esse manteiga, entre aspas, né, para produzir canhão. E o que seria o canhão? O canhão, basicamente, foco em poder bélico, em armamento, em treinamento de exército, em treinamento de novas tecnologias para guerra e esse tipo de coisas, né? E a gente está vendo atualmente isso, inclusive até saiu uma matéria esse mês de abril, eu não tenho uma data certa, mas foi mais ou menos lá pelo dia 10, semana passada, que o Pentágono tinha entrado em contato com as grandes montadoras de veículos e outros polos também, eles falaram basicamente, mano, agora vocês não quero mais que vocês produzam carros e nem carro, nem outras coisas tipo moto, carro, avião, essas coisas, e agora a gente vai querer produzir arma, agora a gente vai produzir poder bélico. Isso é o que a gente vai fazer agora a partir desse momento. E os caras lá certamente não gostaram nem nada do tipo, né? O pessoal lá das montadoras, entretanto, eles só têm duas escolhas.
E ou eles vão fazer ou eles não vão fazer. E provavelmente eles vão fazer, porque como a gente vive em um mundo capitalista, e basicamente é isso. Se eles estão ganhando X aqui e eles podem ganhar X valor aqui para ganhar Y valor que é muito maior, por que eles não vão fazer isso? Por que os caras vão pagar eles bem, provavelmente. Então, provavelmente vão aceitar e eles vão nessa, né? E para encerrar esse vídeo, hoje o vídeo foi mais curto, mas foi só para dizer mesmo alguns conceitos básicos para vocês sobre isso. Os próximos vídeos que eu pretendo trazer aqui é sobre petrodólar e milagre econômico do Brasil, que eu vou trazer, se Deus quiser, tudo certo, Jesus vai, eu vou me esforçar para trazer para vocês. Mas é isso, pessoal. Era que eu queria trazer para vocês hoje aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento que eu estou tendo e compartilhar um pouco de algumas coisas que eu venho analisando, que eu venho fazendo. Eu estava com bastante vontade de fazer alguns conteúdos e eu estou com bastante vontade de voltar a fazer, mas tem alguns viés. Mas eu vou tentar voltar a fazer pelo menos um por semana e fazer esse envio para vocês. Tá bom? De princípio, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui. Se alguém puder deixar um like, poder se inscrever, vou ficar muito grato de verdade. Mas se não puder também, tá tudo bem. Faz parte, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mesmo tentando dar o nosso melhor, ser o melhor. Isso aí faz parte da vida. Mas é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer. E deixa aqui no comentário o que vocês gostariam de ter como exemplos, ou citar de exemplos aí diário, o que vocês deixam de fazer para ter outra coisa, né? Quais são as trocas que vocês fazem no dia a dia para vocês conseguirem fazer esses trade-offs aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por me acompanharem, por estar olhando esse vídeo aqui. Um forte abraço para vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.